Ej é, na verdade, um crânio chinês de um espécime médico. Então você pode ver a diferença entre este. Ah, sim! Estamos falando desta crista de oração e do nariz aqui. Por quase 50 anos, o exército de terracota permaneceu como um monumento à glória imperial da China antiga. Milhares de guerreiros em tamanho real enterrados em silêncio guardavam o túmulo do primeiro imperador. Mas agora esse silêncio está sendo quebrado. Observe a grandiosidade deste lugar. Diz muito sobre o homem. Esses guerreiros estão prontos para a batalha, exatamente como o verdadeiro exército do imperador. Usando métodos avançados de decodificação, pesquisadores começaram a desvendar a verdade por trás das estranhas inscrições gravadas nas armaduras na pele e até mesmo nos torsos ocos dos soldados. Encontramos objetos arqueológicos incríveis e as implicações para a arqueologia são enormes. Será verdadeiramente revolucionário. O que estão descobrindo não é o que ninguém esperava. Essas marcas, antes consideradas simples ou sem significado, estão revelando algo muito mais complexo. Alguns especialistas acreditam que elas nunca deveriam ter sido lidas. Outros dizem que eram avisos. Seja qual for o seu propósito. Uma coisa é certa, assim que as mensagens começaram a fazer sentido, a história do exército de terracota mudou para sempre. História e descoberta. Em 1974, um grupo de agricultores que cavava um poço no condado de Linong, perto de Xi'an, no centro da China, fez uma descoberta inesperada. Ao quebrarem a terra dura, encontraram pedaços de figuras de barro. Inicialmente, presumiram que os fragmentos faziam parte de um antigo forno ou de um objeto funerário comum. Mas quando os arqueólogos foram alertados e começaram a examinar o local, ficou claro que não se tratava de uma descoberta comum. O que os agricultores encontraram foi a borda de um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo. A escavação expandiu-se rapidamente sob o controle das autoridades chinesas. O que emergiu do solo deixou os especialistas perplexos. Sentindo que havia descoberto algo importante, Yang leva o objeto de volta para a aldeia, mas todos estão apavorados em tocá-lo. Milhares de guerreiros de barro em tamanho real, cada um com traços faciais, penteados e expressões individuais, estavam enterrados em fileiras. Eles foram dispostos em formação de batalha completa, com cavalos, carros de guerra e armas. Com o tempo, mais de 8.000 soldados, 130 carros de guerra e 670 cavalos foram identificados. Eles não faziam parte de um campo de batalha, mas sim de um exército construído para proteger algo ou alguém muito importante. Esse exército foi criado para acompanhar o primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, em sua jornada para a vida após a morte. Qin Shi Huang é literalmente o primeiro imperador da China. Ele estabeleceu a dinastia Qin no ano de 221 a.C. Qin Shi Huang foi o governante que unificou a China pela primeira vez, em 221 a.C. Após consolidar o controle sobre os estados em guerra, ele lançou uma série de projetos de construção massivos, incluindo estradas-canais e a versão inicial da Grande Muralha. Seu mausoléu foi o maior e mais ambicioso de todos. O exército de terracota foi construído nos arredores de seu túmulo principal, servindo como uma força protetora para sua sepultura. A escala e os detalhes do exército surpreenderam os arqueólogos. Na época do primeiro imperador, ficou claro que não era possível literalmente dizimar um regimento inteiro de um exército. Cada guerreiro era único. Não havia dois exatamente iguais. Existiam soldados de diferentes patentes, cada um representado com armaduras, penteados e linguagem corporal apropriados. Alguns pareciam calmos, outros severos. Alguns tinham bigode, enquanto outros eram barbeados. Os artesãos chegaram a dar aos guerreiros diferentes tipos de corpo e posições de mãos. Ficou claro que não se tratava apenas de um conjunto de estátuas produzidas em massa. Um esforço e dedicação significativos foram investidos para que o exército parecesse realista. Armas também foram descobertas entre as estátuas. Espadas de bronze, lanças e bestas foram enterradas com os guerreiros. E nisso, os Qin os atraíram para uma armadilha e então atacaram com seus arqueiros devastadores. Algumas das armas ainda estavam afiadas, graças às técnicas avançadas de preservação de metais usadas na época. Isso demonstrava que o exército não era apenas simbólico.
Ele foi projetado para funcionar como uma unidade militar real na vida após a morte. O túmulo do imperador, localizado nas proximidades, ainda não foi aberto. Textos antigos afirmam que ele contém rios de mercúrio, armadilhas mecânicas e uma maquete completa de seu império. Por questões de preservação e segurança, os arqueólogos evitaram abrir a tumba principal. Até o momento, eles se concentraram nos fossos ao redor, onde o exército de terracota está localizado. A descoberta do exército de terracota mudou o que os historiadores sabiam sobre o poder, a organização e as crenças da China antiga em relação à vida após a morte. Mas uma parte do sítio arqueológico despertou curiosidade silenciosa desde o início. Algumas das estátuas apresentavam marcas incomuns, pequenas inscrições colocadas em áreas escondidas. Inicialmente, essas marcas foram ignoradas, mas à medida que mais delas foram encontradas, sua presença tornou-se mais difícil de descartar. Esse mistério se tornaria o foco da próxima fase da investigação, as inscrições misteriosas. Logo após a descoberta do exército de terracota, os arqueólogos começaram a notar pequenas marcas esculpidas em algumas das estátuas. Essas marcas não eram grandes, nem decorativas. Eram pequenas, frequentemente escondidas nas costas das placas de armadura, dentro dos membros sob os pés, ou até mesmo dentro de torsos ocos. A princípio pareceram insignificantes. Alguns pesquisadores acreditavam que eram simples marcas de oficina usadas para identificar artesãos ou unidades de produção. Outros pensaram que eram marcas de inventário ou parte de um sistema de numeração para organizar o enorme esforço de construção. No entanto, nem todas as inscrições se encaixam nessas explicações. Algumas das marcas não correspondiam aos caracteres chineses, conhecidos da dinastia Qin. Alguns símbolos eram irregulares ou pareciam aparecer apenas uma vez em todo o sítio arqueológico. Alguns estavam riscados em locais estranhos, que não podiam ser vistos sem desmontar as estátuas. Isso dificultou o estudo, e durante anos o sítio recebeu pouca atenção. Gradualmente, foram reveladas pequenas pistas que mostravam que o exército de terracota, originalmente, tinha uma aparência muito diferente da que vemos hoje. A maioria dos arqueólogos concentrou-se nos elementos visíveis do sítio, na sua disposição, nos detalhes artísticos e na ligação ao túmulo do imperador. O mistério aprofundou-se quando os investigadores notaram que algumas estátuas com inscrições pareciam não seguir qualquer padrão. Em muitos casos, soldados lá do arquipélago apresentavam conjuntos de marcas completamente diferentes. Algumas figuras apresentavam múltiplas marcas, enquanto outras não tinham nenhuma. Em certas covas, as inscrições pareciam agrupar-se de maneiras estranhas, sugerindo um desenho intencional que ninguém ainda conseguia compreender. As tentativas de categorizar os símbolos levaram a ainda mais confusão. Algumas marcas estavam claramente escritas em escrita padrão de selo de queixo, que era a forma escrita oficial usada pelo governo. Essas eram mais fáceis de traduzir, e geralmente se referiam a oficinas ou nomes de capatazes. Mas outras marcas eram versões distorcidas de caracteres conhecidos ou completamente irreconhecíveis. Alguns especialistas questionaram se eram mesmo caracteres. Na década de 1990, alguns estudiosos começaram a levantar preocupações em relatórios internos. Eles sugeriram que pelo menos algumas das inscrições poderiam conter significados que não eram administrativos. Um relatório levantou a possibilidade de que os símbolos refletissem instruções cerimoniais ou linguagem codificada. No entanto, essas ideias não foram amplamente aceitas, e os relatórios permaneceram inéditos. Parte do problema era o acesso. Nem todas as estátuas. As estátuas estavam abertas a um exame completo, e muitas que continham inscrições internas tiveram que permanecer seladas para preservar sua estrutura. Os pesquisadores não tinham permissão para desmontar as estátuas para estudar suas superfícies internas, a menos que as estátuas já estivessem danificadas ou passando por restauração. Como resultado, o conhecimento sobre essas inscrições permaneceu limitado por décadas. Embora as marcas raramente fossem discutidas publicamente, elas permaneceram em segundo plano na pesquisa sobre o exército de terracota. Alguns especialistas se referiam a elas casualmente como anomalias. Outros recolheram discretamente fotografias e transcrições para estudo posterior. Ainda assim, não havia uma explicação completa. As marcas eram claramente reais, mas o seu propósito, significado e localização permaneciam desconhecidos.
Essa incerteza deu origem a algo chocante. As pessoas começaram a sugerir que as inscrições nunca deveriam ter sido feitas para serem compreendidas. Teorias suprimidas. À medida que as dúvidas em torno das estranhas inscrições aumentavam, alguns pesquisadores começaram a propor teorias perturbadoras que nunca foram oficialmente aceitas ou totalmente investigadas. Essas teorias sugeriam que as inscrições não eram apenas registros de nomes ou códigos de oficinas, mas foram escritas com um propósito muito diferente. Um propósito ligado ao controle ritual, confinamento espiritual e, possivelmente, até mesmo a práticas funerárias relacionadas a maldições. Essas ideias foram compartilhadas discretamente, às vezes submetidas à revisão, mas nunca chegaram a ser registradas em documentos acadêmicos públicos. Embora não verificadas ainda, são discutidas em círculos privados e permanecem parte do grande mistério. A primeira e mais difundida teoria surgiu de um linguista que trabalhava com uma equipe arqueológica regional. Segundo pessoas familiarizadas com o projeto, esse pesquisador acreditava que as marcas seguiam uma sequência fonética semelhante a um cântico ou ritual falado. Ele alegava que vários padrões simbólicos repetidos se assemelhavam a antigos códigos orais, usados em ritos funerários, destinados a selar almas dentro de objetos específicos. A sugestão era de que essas marcas não deveriam ser lidas em silêncio, mas sim recitadas em voz alta, em um contexto ritualístico durante o sepultamento. O objetivo, segundo a teoria, era vincular os espíritos dos mortos às figuras de barro, forçando-os a guardar eternamente o imperador na vida após a morte. Outra teoria também nunca publicada veio de um acadêmico visitante especializado em textos antigos do tal Estéreo. Ele acreditava que os símbolos faziam parte de uma fórmula para conter espíritos, destinada a impedir que os mortos retornassem ou buscassem vingança. Ele afirmava que um padrão específico encontrado apenas em estátuas de oficiais e generais correspondia de perto a uma estrutura encontrada em um raro manuscrito ritualístico usado para aprisionar almas inquietas a objetos específicos. Segundo relatos indiretos, sua teoria era de que o exército de terracota não representava apenas soldados, mas servia como receptáculo para as almas de condenados, possivelmente os próprios operários que morreram construindo-os. Uma terceira teoria mais extrema, que circulava apenas em comunicações privadas, sugeria que as inscrições eram feitiços direcionais, escritos em uma sequência específica em diferentes fossos. A ideia era que cada fosso funcionasse como parte de um projeto maior, com encantamentos específicos, codificados nas estátuas, para manter o controle sobre algo enterrado mais profundamente, possivelmente dentro do túmulo selado do imperador. Essas estátuas em tamanho real de soldados de infantaria generais, e até cavalos, representam os rostos do verdadeiro exército do imperador. Embora essa teoria não tivesse evidências físicas, alguns afirmavam que os símbolos repetidos nas crateras apontavam para um padrão maior que deveria ser lido espacialmente, e não apenas linha por linha. Nenhuma dessas teorias foi confirmada. Os indivíduos envolvidos ou abandonaram o assunto ou se recusaram a falar publicamente. No entanto, cada teoria compartilhava uma ideia perturbadora, a de que as inscrições não tinham o propósito de informar, mas sim de controlar, conter ou silenciar. Não se sabe ao certo se essas interpretações foram oficialmente analisadas, mas aqueles que as desenvolveram parecem ter abandonado o assunto abruptamente, sem jamais retornarem a ele. Durante anos, essas teorias permaneceram engavetadas, discutidas discretamente e esquecidas sem qualquer investigação adicional. Mas agora, a IA finalmente decodificou a chocante verdade por trás das inscrições. Mas antes das descobertas, corriam rumores de pessoas que tentaram provar fisicamente o significado dessas inscrições. E segundo quem se lembra, as consequências foram estranhas, perturbadoras e, em alguns casos, profundamente alarmantes. Rumores de tentativas que foram longe demais. Antes que a inteligência artificial e as técnicas modernas de digitalização trouxessem nova atenção, as inscrições do exército de terracota já circulavam rumores de tentativas anteriores de desvendar seus significados, usando métodos físicos diretos. Sabíamos muito pouco sobre o Império Qin até a descoberta do exército de terracota. Essas supostas tentativas não foram oficialmente registradas, mas circularam entre pesquisadores funcionários de museus e ex-assistentes que trabalharam perto do sítio arqueológico. Embora não verificadas as histórias,
levantam questões sobre o que pode ter sido descoberto e por que esses esforços cessaram repentinamente. Um relato amplamente divulgado descreve uma equipe baseada em Chai, no início da década de 1980, que supostamente tentou abrir diversas estátuas danificadas para examinar inscrições ocultas no interior dos torsos. Segundo um ex-assistente de laboratório, o grupo acreditava que marcas internas, fora da vista da superfície, poderiam conter informações mais completas ou secretas. Disse que o projeto terminou repentinamente depois que várias pessoas se demitiram ou adoeceram em circunstâncias inexplicáveis. Nenhum relatório foi divulgado publicamente, e as ferramentas e estátuas envolvidas teriam sido removidas da área de armazenamento logo em seguida. Outro rumor envolve um pequeno grupo de pesquisa universitária que no final da década de 1990 supostamente usou escaneamento acústico para procurar marcas internas, sem danificar as estátuas. Um pesquisador chegou a publicar e depois apagar uma mensagem em um fórum acadêmico, alegando ter encontrado padrões de eco incomuns que sugeriam câmaras ocultas dentro de certas figuras. Ele também afirmou que algumas das marcas foram colocadas intencionalmente em áreas onde a luz ou ferramentas não conseguiam alcançar. O projeto nunca teve continuidade pública. Uma terceira história mais controversa gira em torno de uma equipe estrangeira de criptografia que visitou Xi'an no início dos anos 2000. O grupo supostamente usou análise de frequência para examinar símbolos repetidos. De acordo com pessoas familiarizadas com suas anotações, eles acreditavam que uma sequência se traduzia como enterrado vivo para a eternidade. Pouco tempo depois, pediram-lhes que deixassem o país. Oficialmente, isso se deveu a um problema com o visto, mas o momento em que ocorreu gerou especulações de que teriam descoberto algo sensível. Esses rumores nunca foram confirmados por nenhuma instituição ou fonte oficial. Ainda assim, a frequência com que essas histórias ressurgem, especialmente entre pessoas próximas à área, levou alguns a acreditar que tentativas foram feitas e que algo pode ter sido encontrado. Seja qual for a verdade. Esses esforços iniciais criaram uma atmosfera de cautela e mistério. Quando a tecnologia retornou às inscrições, anos mais tarde, ela o faria de uma maneira muito mais avançada e com resultados muito mais perturbadores. Técnicas inovadoras de decodificação. Durante décadas, as estranhas inscrições no exército de terracota foram difíceis de estudar. Muitas delas estavam localizadas em áreas escondidas, como sob placas de armadura ou dentro dos torsos de estátuas ocas. Outras estavam desbotadas, danificadas, ou obscurecidas pela terra e pelo tempo. Essa foi uma parte realmente fascinante da minha carreira arqueológica. Os pesquisadores anteriores não tinham as ferramentas necessárias para estudar essas marcas em detalhes, sem correr o risco de danificar as estátuas. Isso mudou com o advento de tecnologias avançadas de imagem e decodificação. O primeiro grande avanço veio com o uso da imagem multiespectral, um método que captura detalhes da superfície em uma gama de comprimentos de onda de luz, além do que o olho humano consegue enxergar. Ao aplicar isso às seções do exército, os pesquisadores conseguiram detectar marcas desbotadas ou invisíveis, que haviam passado despercebidas por anos. Algumas dessas marcas apareceram em superfícies que pareciam em branco, sob iluminação normal, revelando símbolos que haviam se perdido no tempo. Esta é uma técnica muito nova. O desafio para os arqueólogos na captura de dados 3D sempre foi o alto custo e a complexidade dos equipamentos necessários, a digitalização por infravermelho e o mapeamento a laser 3D também foram usados para criar modelos digitais de alta resolução das estátuas. Esses modelos permitiram que os especialistas examinassem todos os ângulos de uma figura sem manuseá-la fisicamente. Em muitos casos, isso levou à descoberta de entalhes superficiais em áreas rebaixadas ou de difícil acesso. Essas ferramentas possibilitaram catalogar e comparar inscrições em centenas de guerreiros com um nível de precisão nunca antes alcançado. Trata-se de um vasto conjunto de peças de cerâmica que está sendo gradualmente desenterrado da tumba onde permaneceu por mais de 2000 anos. O avanço mais significativo ocorreu quando os pesquisadores começaram a aplicar ferramentas de aprendizado de máquina e reconhecimento de padrões ao crescente banco de dados de inscrições. Esses modelos foram treinados usando exemplos conhecidos de escrita em selos de queixo, juntamente com formas de caracteres mais antigas,
provenientes de túmulos regionais e registros administrativos. À medida que o sistema processava mais inscrições, começou a detectar padrões estruturais, como agrupamentos de símbolos repetidos, arranjos espaciais específicos e prováveis separadores entre grupos de caracteres. Equipes de diversos países contribuíram para esse processo, combinando suas descobertas para construir um banco de dados compartilhado de inscrições registradas. Claro, o que ele não sabia era que essa era, na verdade, a descoberta arqueológica mais importante na China dos últimos 100 anos. A escala do esforço permitiu que os pesquisadores organizassem e analisassem os símbolos por tipo de figura, localização da cova e orientação da estátua. A esperança era determinar se as inscrições seguiam uma estrutura consistente ou se eram puramente individuais. Pela primeira vez, os pesquisadores puderam ir além da simples documentação das inscrições. Essas ferramentas possibilitaram o início da interpretação delas. O foco agora mudou da identificação dos símbolos para a compreensão do que eles realmente significavam e o que poderiam revelar sobre as pessoas que os criaram. As mensagens perturbadoras foram reveladas. Depois que as inscrições foram reconstruídas digitalmente e processadas por meio de modelos de tradução, os pesquisadores começaram a receber suas primeiras interpretações completas. Os resultados não foram os esperados. Quando a poeira da escavação assentar, os arqueólogos descobrirão mais de 8.000 dessas estátuas de terracota. Em vez de códigos administrativos ou nomes cerimoniais, várias inscrições pareciam conter mensagens emocionais pessoais e profundamente perturbadoras. Algumas pareciam ter sido escritas por aqueles que trabalharam nas estátuas. Outras pareciam ser declarações formais. Em ambos os casos, o tom não era reverente. Era assustador. Uma frase foi encontrada repetida em vários locais, sempre dentro do torso ou sob a placa da armadura de uma estátua de guerreiro. A tradução era simples, construída pelo sofrimento. Não fazia parte de um nome ou marca de oficina. Não havia indicação de que fosse para ser visto. Estava escondido. Outra mensagem foi encontrada em uma figura que se acredita representar um oficial de alta patente. Dentro de sua cavidade torácica, esculpida em caracteres menores, estava a frase: "Ele pegou meu nome e o queimou em pedra." Os pesquisadores debateram se essa era uma frase simbólica ou uma declaração literal de um trabalhador. Encontramos objetos arqueológicos incríveis. Por isso, acho que não podemos imaginar o que está enterrado no complexo funerário do hotel. De qualquer forma, não se assemelhava a nenhuma inscrição formal dos textos Xin conhecidos. Outras mensagens eram ainda mais diretas. Em uma estátua quebrada, encontrada perto da borda da cova, uma sequência vertical de caracteres foi descoberta sob o braço esquerdo. A tradução era: "Aqui jaz a morte, e aqueles que a serviram." Seguia-se um conjunto ilegível de marcas que não puderam ser decifradas devido aos danos. A mensagem mais debatida foi encontrada no pé de um dos arqueiros ajoelhados, escondida em um local quase impossível de ver sem usar um microscópio. A inscrição dizia: "Trabalhei até minhas mãos se partirem. Que ele caminhe sobre mim para sempre." Alguns a interpretaram como um sinal de trabalho forçado. Outros acreditavam que poderia ter sido escrita por alguém que via seu trabalho como um sacrifício. De qualquer forma, carregava um sentimento de perda e submissão. As frases decifradas chocaram os envolvidos no projeto. As inscrições não eram neutras. Refletiam dor, possivelmente até resistência ou punição. Embora o contexto completo dessas mensagens ainda seja debatido, seu tom era claro. Não foram escritas para honra ou memória. Foram escritas para serem escondidas. Agora que foram descobertos, a atenção se voltou para as pessoas por trás deles e como suas vidas realmente poderiam ter sido. Até o momento, apenas uma pequena parte dessas informações foi divulgada. A maior parte continua circulando discretamente, entre os mais próximos da pesquisa, mas as interpretações estão começando a evasar aos poucos, e o impacto total do que elas revelam pode estar apenas começando. Implicações históricas e humanas. A construção do exército de terracota foi apenas uma parte de um esforço muito maior ordenado pelo primeiro imperador da China, Qin Shi Huang. Qin Huang é literalmente o primeiro imperador da China. Seu reinado foi marcado por projetos de grande escala que remodelaram o país.
Estes incluíram os estágios iniciais da Grande Muralha, uma vasta rede rodoviária nacional, um sistema unificado de pesos e medidas e, principalmente, seu enorme mausoléu subterrâneo. Para concluir esses projetos, o imperador contou com uma força de trabalho, composta por soldados condenados camponeses, recrutados à força e prisioneiros de guerra. Estudiosos modernos estimam que esses projetos exigiram o trabalho de centenas de milhares de pessoas, muitas das quais não sobreviveram. Registros históricos da dinastia Han, especialmente os escritos do grande historiador Sima Qian, descrevem as severas condições enfrentadas pelos trabalhadores. Eles eram forçados a cavar profundamente nas montanhas, transportar materiais pesados e esculpir estátuas sob pressão constante. Os registros mencionam punições brutais, incluindo espancamentos, sentenças de trabalho forçado e, em alguns casos, execução por pequenos erros ou tentativas de fuga. Simeon também afirmou que os trabalhadores que ajudaram a construir o túmulo do imperador foram enterrados vivos para impedi-los de revelar seus segredos. O segredo dessa construção em terra apiloada é construí-la em pequenas camadas. Embora essa afirmação permaneça sem confirmação arqueológica, tornou-se um dos aspectos mais discutidos do legado do imperador. Nos últimos anos, alguns estudiosos reexaminaram esses relatos históricos juntamente com as evidências físicas no sítio do exército de terracota. Apesar de nenhuma vala comum ter sido oficialmente descoberta perto dos fossos, alguns fragmentos de restos humanos foram encontrados na área, levantando questões sobre quem pode ter sido enterrado junto com os guerreiros de barro. Outros apontam para a ausência de marcas de identificação na maioria das estátuas, como mais uma prova de que os trabalhadores nunca deveriam ter sido lembrados. Se as inscrições recentemente decifradas forem precisas, elas podem oferecer algo inédito, mensagens em primeira pessoa dos que construíram o exército. Embora seu significado completo ainda seja debatido, a mera possibilidade de que essas mensagens reflitam experiências reais dos trabalhadores já deu início a uma discussão mais ampla. Alguns especialistas argumentam que o exército de terracota deve ser tratado não apenas como um sítio arqueológico, mas como um enorme monumento funerário para os mortos anônimos, cujas vidas foram usadas para criá-lo. Essa discussão também levantou questões éticas sobre como o local é apresentado ao público. O exército de terracota é um dos destinos turísticos mais populares da China e um símbolo de orgulho nacional. Mas com novas questões sobre quem pode ter pago o preço por sua criação, alguns acreditam que o local também deveria incluir um memorial formal ou um reconhecimento aos trabalhadores. O exército de terracota já foi visto apenas como um símbolo do poder imperial. Agora, ele está se tornando algo mais complexo. Pode também servir como uma lembrança das vidas perdidas, para construir a visão de um imperador vidas, que talvez finalmente falem não por meio de registros oficiais, mas através da argila que deixaram para trás. O legado do imperador e o silêncio que permanece. A memória pública de Qin Shi Huang sempre foi dividida. Por um lado, ele é lembrado como o líder que unificou a China, padronizou sua escrita moeda e medidas, e estabeleceu um sistema jurídico centralizado. Por outro lado, seu reinado foi marcado por controle rígido, queima de livros, execuções em massa e trabalho forçado em larga escala. Durante anos, seu túmulo e o exército de terracota foram apresentados principalmente como conquistas, símbolos de progresso, visão e autoridade inabalável. Agora, essa imagem está sendo questionada. À medida que mais informações sobre as inscrições vêm à tona, as discussões em torno do legado do imperador podem começar a mudar. O foco pode não ser mais apenas no que ele construiu, mas em como foi construído e a que custo humano. Acadêmicos podem começar a questionar se as realizações de Qin Shi Huang ainda podem ser vistas isoladamente do sofrimento que pode tê-las impulsionado. Alguns profissionais de museus e historiadores da cultura acreditam que o exército de terracota deveria ser reinterpretado para incluir a perspectiva dos trabalhadores. Outros argumentam que qualquer sugestão de sofrimento em massa permanece especulativa e corre o risco de enfraquecer o patrimônio nacional. Enquanto isso, o túmulo do imperador permanece lacrado. Os arqueólogos continuam a citar os altos níveis de mercúrio e os riscos de preservação como razões para não realizar escavações. Mesmo assim, aqueles que trabalham perto do sítio arqueológico têm discretamente observado novas descobertas ao longo do perímetro da tumba, incluindo inscrições de advertência e projetos arquitetônicos incomuns.
que parecem não ter uma função estrutural clara. Essas descobertas não foram divulgadas em exposições públicas, mas alguns acreditam que elas podem conter ainda mais informações sobre o sistema de controle que Qin Shang construiu não apenas em vida, mas também após a morte. Durante décadas, o exército de terracota representou um monumento ao poder. Mas agora, com a atenção voltada para as mensagens ocultas no local, uma verdade perturbadora foi revelada, uma que pode alterar para sempre a forma como o mundo vê o homem ali sepultado. O silêncio ao seu redor não existe mais. O que acontecerá a seguir pode depender de alguém ousar abrir a última porta que ele deixou fechada. O que você acha dessa descoberta? Compartilhe sua opinião nos comentários. Quer ver mais vídeos como este? Então, inscreva-se no canal para mais histórias reveladoras. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse tutorial. Até o próximo vídeo.